Relato 1. A fazenda Boa Vista ficava a 18 quilômetros da cidade mais próxima. Eram 240 hectares de terra vermelha, pastagens onduladas e uma casa-sede construída em 1942 pelo bisavô da família Rezende. A casa tinha paredes grossas de pau a pique, janelas azuis com venezianas de madeira e um alpendre que percorria toda a frente da construção. Nos fundos, a poucos metros da cozinha, ficava o paiol, uma estrutura retangular de tijolos aparentes, com telhado de zinco e uma única porta de ferro que rangeia como um lamento sempre que era aberta. Foi ali, naquele paiol, que tudo começou. A família Rezende viveu naquelas terras por 4 gerações. Plantavam milho, criavam gado leiteiro e mantinham uma rotina que o relógio da sala de jantar marcava com precisão. Acordavam antes do sol, trabalhavam durante o dia e se recolhiam quando a noite caía. Aos domingos, reuniam-se na sala para ouvir o rádio e contar histórias antigas. Era uma vida simples, dura e honesta, daquelas em que todos conheciam seu lugar e as lendas locais eram tratadas com respeito. A única regra que todos seguiam sem questionar era clara e antiga: ninguém deveria ir ao paiol depois da meia-noite. Essa regra existia desde que o bisavô ergueu a propriedade. Ele próprio a estabeleceu, mas nunca explicou o motivo. Dizia apenas que a noite tem olhos e ouvidos, e que certas horas pertenciam a outras forças. Os filhos obedeceram, os netos obedeceram, e os bisnetos também, em parte por respeito à tradição, em parte porque histórias estranhas circulavam entre os peões da fazenda. Histórias sobre uma voz que chamava pelo nome de quem estivesse sozinho, perto do paiol, durante a madrugada. Uma voz que imitava perfeitamente pessoas conhecidas, mas que nunca era de ninguém que estivesse ali. Foi em 1987 que um dos netos do fundador decidiu desafiar a regra. Ele se chamava Renato Rezende e tinha 34 anos. Era um homem prático, criado na cidade grande, que voltara para a fazenda após a morte do pai, para ajudar a administrar as terras. Renato não acreditava em superstições. Chamava as histórias do paiol de bobagem de gente antiga e dizia que não seria uma lenda que o impediria de buscar uma ferramenta ou verificar o estoque de milho. Na noite de 14 de julho daquele ano, ele anunciou durante o jantar que iria ao paiol depois da meia-noite. Sua esposa, Doralice, pediu que não fosse. Sua mãe, já idosa, implorou. Mas Renato riu e disse: "O que pode acontecer? Fantasmas não existem." À 1h da madrugada, Renato acendeu um lampião e atravessou o quintal escuro em direção ao paiol. A noite estava silenciosa, sem vento, sem grilos, sem nenhum dos sons que normalmente preenchiam a escuridão rural. Ele notou o silêncio absoluto, mas atribuiu ao frio da estação. Abriu a porta de ferro, que rangeu alto, e entrou. O interior do paiol cheirava a milho seco e poeira. As prateleiras estavam cheias de sacas de estopa empilhadas até o teto. Ele começou a verificar o estoque, fazendo anotações em um caderninho, quando ouviu seu nome pela primeira vez. "Renato!" A voz era feminina, suave e familiar. Ele reconheceu imediatamente o tom. Era Doralice, sua esposa, mas a voz vinha de fora do paiol, de algum ponto entre a casa e o depósito. Ele respondeu: "Já estou indo", e continuou seu trabalho. Segundos depois, a voz chamou novamente: "Renato, venha ver uma coisa." Ele franziu a testa. Havia algo estranho naquela chamada. Não era o conteúdo das palavras, mas a maneira como eram ditas. Uma entonação ligeiramente errada, como se alguém estivesse imitando Doralice sem nunca tê-la ouvido de verdade. Ele largou o caderno e saiu do paiol. O quintal estava vazio. Nenhuma luz na casa, nenhum movimento, ninguém. Ele voltou para o paiol, confuso, e trancou a porta por dentro. Foi então que a voz retornou. Dessa vez não chamava de fora, chamava de dentro do paiol,
das prateleiras, das sombras entre as sacas de milho. Renato. Ele ergueu o lampião e vasculhou cada canto. Nada. A voz mudou. Agora não imitava mais Doralice. Imitava o pai dele, falecido havia 2 anos. Meu filho, você não devia estar aqui. Renato sentiu o sangue gelar. A voz estava a centímetros do seu ouvido, mas não havia ninguém ao seu lado. Ele largou o lampião, que se apagou ao cair, e ficou no escuro completo. E no escuro, a voz riu. Uma risada baixa e rouca que não imitava ninguém que ele conhecia. Renato saiu do paiol, tropeçando, correu pelo quintal e entrou em casa com o peito explodindo. Acordou Doralice e contou o que acontecera. Ela ouviu em silêncio, empalidecendo a cada frase. Na manhã seguinte, Renato procurou os peões mais antigos da fazenda. Um deles, um senhor chamado João Vicente, que trabalhava na Boa Vista desde menino, concordou em falar. Ele contou que o paiol fora construído sobre um antigo cemitério de escravos, abandonado quando a família Rezende comprou as terras no início do século. O bisavô, ao descobrir as ossadas durante a construção, mandou removê-las, mas algumas foram esquecidas e, segundo João Vicente, os mortos não gostam de ser esquecidos. A voz que Renato ouviu não era um fantasma no sentido tradicional. Era algo mais antigo e mais sutil, uma presença que absorvia os sons da fazenda e os devolvia de forma distorcida. Imitava os vivos e os mortos sem distinção, usando suas vozes como isca. Quem atendesse ao chamado poderia ouvir coisas que não desejava ouvir. Quem respondesse mais de 2 vezes, segundo a lenda local, começaria a ouvir as vozes para sempre, mesmo fora do paiol. E quem visse o rosto por trás da voz, jamais seria o mesmo. Renato nunca mais foi ao paiol depois da meia-noite, mas algo nele mudou. Ele ficou mais quieto, mais recluso, passou a evitar conversas longas e a manter os olhos fixos no horizonte durante horas. Doralice contava aos parentes que às vezes ele acordava no meio da noite e ficava sentado na cama, olhando para o canto escuro do quarto. Quando ela perguntava o que havia, ele respondia: "A voz ainda está aqui. Ela aprendeu a sair do paiol." Renato faleceu em 1994, 7 anos depois daquela noite. O laudo médico apontou causas naturais, mas os peões diziam que ele morreu de outra coisa, de medo. De um medo que ouvia seu nome todas as noites, chamando do escuro, e que nunca mais se calou. Hoje, a fazenda Boa Vista pertence a um sobrinho neto que a transformou em uma pousada rural. O paiol foi desativado e permanece trancado com um cadeado enferrujado. Os hóspedes que se hospedam nos chalés próximos à casa-sede às vezes comentam sobre um som estranho que ouvem durante a noite. Uma voz que chama pelo nome, seus nomes, mesmo que nunca tenham se apresentado a ninguém na fazenda. A administração da pousada atribui o fenômeno ao vento nas colinas, mas os funcionários mais antigos sabem a verdade. Eles sabem que a voz do paiol ainda está lá, esperando alguém atender. Se você estiver viajando pelo interior e passar por uma estrada de terra ladeada por pastagens, preste atenção. Se ouvir seu nome sendo chamado, quando não há ninguém por perto, não responda. Não olhe para trás. Não vá até a origem do som, porque algumas vozes não pertencem a pessoas. Elas pertencem a lugares, lugares que guardam memórias que não deveriam ser lembradas e que, de vez em quando, chamam pelos vivos para se certificarem de que ainda não estão completamente esquecidas. Relato 2. No extremo norte de Goiás, ficava a fazenda Três Lagos, a mais de 40 quilômetros do município mais próximo. Eram terras antigas, de vegetação fechada e estradas de terra que desapareciam durante a temporada de chuvas. A casa-sede fora construída em 1918 por um colono vindo do Maranhão, e suas paredes de adobe ainda guardavam as marcas do tempo.
O telhado de telhas coloniais, o chão de tábua corrida e os móveis pesados de jacarandá contavam a história de uma família que já fora próspera. Mas quando Ricardo Almeida herdou a propriedade do avô, em 2003, a fazenda estava decadente. O gado era pouco, as cercas precisavam de reparos e os caseiros antigos haviam partido havia anos. Ainda assim, Ricardo viu ali uma oportunidade. Ele se mudou para Três Lagos com a esposa, Fernanda, e o filho de 7 anos, Miguel. Os primeiros meses foram dedicados a reformar a casa e recuperar os pastos. Ricardo trabalhava de sol a sol, enquanto Fernanda cuidava da casa e Miguel explorava os arredores com a curiosidade própria da infância. Foi o menino quem encontrou a primeira pista de que algo não estava certo naquelas terras. Numa tarde de agosto, enquanto brincava perto do córrego que cortava a propriedade, ele encontrou uma cruz de madeira cravada no chão. A cruz era tosca, feita de galhos amarrados com cipó, e estava fincada bem no centro de uma clareira, onde a vegetação parecia se recusar a crescer. Miguel levou a cruz para casa, achando que fosse um brinquedo ou um enfeite. Quando Fernanda viu o objeto, sentiu um desconforto que não soube explicar. Mandou o menino devolver a cruz exatamente onde a havia encontrado. Naquela noite, a família ouviu o primeiro som. Eram batidas ritmadas vindas do terreiro, como se alguém estivesse martelando algo no chão. Ricardo saiu com uma lanterna, vasculhou os arredores e não encontrou nada. As batidas cessaram no instante em que ele abriu a porta. Ele voltou para a cama, atribuiu o som a algum animal noturno e tentou dormir. Mas Fernanda não dormiu. Ela ficou acordada, ouvindo o silêncio que se seguiu, com a sensação incômoda de que havia alguém parado do lado de fora da janela. Alguém observando, alguém esperando. 2 semanas depois, Ricardo precisou viajar para a cidade para comprar suprimentos. A viagem levaria o dia todo, e Fernanda ficou sozinha na fazenda com Miguel. Ela passou a manhã ocupada com os afazeres domésticos, tentando ignorar o silêncio opressivo que parecia envolver a casa. Por volta do meio-dia, ela percebeu que Miguel não estava no quintal. Gritou pelo filho, mas não obteve resposta. Correu para o terreiro, para o curral, para o paiol. Nada. O desespero começou a tomar conta quando ela se lembrou do córrego. Correu até a clareira onde o menino encontrara a cruz. Lá estava Miguel, sentado no chão, olhando fixamente para a cruz, que ele mesmo havia devolvido ao lugar. Quando Fernanda o chamou, ele se virou lentamente e disse com uma voz estranhamente calma: "Mãe, o homem pediu para eu ficar." Fernanda puxou o filho pelo braço e voltou para casa o mais rápido que pôde. Trancou portas e janelas, fez Miguel se sentar na sala e perguntou que homem era aquele de quem ele falava. O menino descreveu um senhor alto, muito magro, com roupas escuras e um chapéu que cobria o rosto. Disse que o homem aparecia sempre perto do córrego, no final da tarde, e que falava com ele sobre coisas que Miguel não entendia. Coisas sobre dívidas, sobre promessas não cumpridas e sobre uma terra que não pertencia aos vivos. Fernanda sentiu um frio percorrer cada centímetro do corpo. Ela sabia, por intuição, que aquilo não era fruto da imaginação de uma criança. Quando Ricardo voltou da cidade naquela noite, Fernanda contou tudo. Ele ouviu em silêncio, com o rosto grave, e decidiu procurar informações sobre a história da fazenda. No dia seguinte, percorreu os vilarejos próximos e conversou com os moradores mais antigos da região. Foi um senhor de quase 90 anos, chamado Euclides, quem revelou a verdade. No início do século, as terras da fazenda Três Lagos pertenciam a um fazendeiro conhecido como Coronel Belarmino. Ele era um homem cruel, que tratava seus empregados com violência e não perdoava dívidas. Quando alguém não conseguia pagar o que devia, Belarmino marcava uma reunião na clareira perto do córrego. Ali, ele fincava uma cruz de madeira no chão e dizia: "Ou você paga, ou a terra bebe o seu sangue."
4 pessoas morreram naquela clareira. Seus corpos foram enterrados ali mesmo, sem cerimônia, sem lápide, apenas com uma cruz tosca para marcar o local. O coronel Bellarmino morreu em 1937, de causas naturais, em sua cama. Mas Euclides contou algo que fez o sangue de Ricardo gelar. Desde a morte do coronel, todas as famílias que tentaram viver naquelas terras foram embora em menos de um ano. Todos relatavam os mesmos fenômenos: as batidas no terreiro durante a noite, a sensação de estarem sendo observados e a figura de um homem alto e magro que aparecia para as crianças perto do córrego. A descrição coincidia perfeitamente com a que Miguel dera. Era Bellarmino, ou o que restava dele, algo que se recusava a deixar as terras que manchara de sangue. Ricardo voltou para a fazenda, decidido a resolver o problema. Ele não era um homem místico, mas também não era tolo. Se havia algo naquelas terras que assustava seu filho, ele precisava agir. Procurou um padre na cidade mais próxima e pediu que fosse até a Três Lagos para benzer a propriedade. O padre, um homem idoso chamado Padre Pedro, ouviu a história com atenção e concordou em ajudar. No domingo seguinte, ele chegou à fazenda com água benta e um crucifixo de madeira. Caminhou até a clareira do córrego, onde a cruz ainda estava fincada, e iniciou as orações. O que aconteceu naquele momento foi testemunhado por Ricardo, Fernanda e 2 caseiros que trabalhavam na fazenda. Assim que Padre Pedro aspergiu a água benta sobre a cruz, um vento frio e repentino varreu a clareira. As folhas das árvores agitaram-se violentamente e um som surgiu do nada. Era um som baixo, gutural, como o gemido de um animal ferido. A cruz de madeira, que estava fincada no chão havia décadas, simplesmente se partiu ao meio e caiu. O padre continuou rezando, com a voz firme, enquanto o vento rugia ao seu redor. E então, tão repentinamente quanto começou, o vento cessou. O silêncio voltou, mas não era o silêncio opressivo de antes. Era um silêncio limpo, como se um peso tivesse sido retirado do ar. Padre Pedro terminou as orações e disse a Ricardo que a presença havia sido afastada, mas não destruída. Ele explicou que almas como aquela não partem facilmente. Elas se apegam aos lugares onde cometeram suas piores ações, como se a maldade fosse um âncora que as mantivesse presas à terra. O que as orações fizeram foi selar essa âncora, impedir que ela se manifestasse. Mas o padre advertiu: se alguém voltar a perturbar este lugar, se alguém derrubar o que foi abençoado, a presença retornará e voltará mais forte. Ricardo e sua família viveram na fazenda Três Lagos por mais 10 anos. Nunca mais ouviram as batidas noturnas. Miguel nunca mais viu o homem de chapéu perto do córrego. A cruz partida permaneceu no chão da clareira, coberta pela vegetação, e aos poucos foi esquecida. Mas Ricardo nunca se esqueceu das palavras do padre. Ele mandou construir uma cerca ao redor da clareira e proibiu que qualquer pessoa entrasse ali. Contou a história apenas aos caseiros de confiança e exigiu que respeitassem o local. Quando a família finalmente se mudou para a cidade, em 2013, a clareira ainda estava lá, isolada, silenciosa, esperando. Hoje, a fazenda Três Lagos pertence a um novo proprietário, um investidor de São Paulo, que a utiliza para a criação de gado de corte. Ele não sabe da história da clareira, não sabe sobre a cruz partida, sobre o coronel Bellarmino ou sobre o que aconteceu naquele domingo com o padre Cícero. Os caseiros atuais evitam passar perto do córrego depois do pôr do sol, embora não saibam explicar o motivo. Dizem apenas que o lugar tem uma energia estranha. E de vez em quando, nas noites mais silenciosas, alguém jura ouvir batidas ritmadas vindas da clareira, como se algo estivesse sendo martelado no chão, como se alguém estivesse fincando uma cruz. Relato 3.
A fazenda Sete Irmãos ficava no sertão da Paraíba, em uma região de terra seca e mandacarus, que se estendiam até onde a vista alcançava. A casa principal era uma construção antiga, de paredes grossas e telhado de telhas coloniais, erguida no início do século XX por um casal de agricultores que já não estão mais neste mundo. Em 2008, a propriedade foi herdada por um neto chamado Valdemar, um homem de 45 anos que decidiu deixar a vida na cidade e voltar às origens. Ele se mudou para a fazenda Três Irmãos com a esposa, Raquel, e os 2 filhos pequenos, disposto a reconstruir a fazenda que o avô deixara. Nos primeiros meses, tudo correu conforme o planejado. As cercas foram consertadas, o gado começou a engordar e a casa, aos poucos, recuperou o calor de um lar. Foi numa noite de agosto que Raquel ouviu o primeiro ruído. Ela estava deitada na cama, ainda acordada, enquanto Valdemar dormia ao seu lado. O som veio da sala. Eram passos lentos e pesados, como os de alguém que calçava botas e caminhava sobre o piso de tábua corrida. Ela ficou imóvel, segurando a respiração, ouvindo. Os passos atravessaram a sala, foram até a cozinha e depois voltaram. Fizeram esse trajeto 3 vezes, depois cessaram. Raquel acordou o marido e contou o que ouvira. Valdemar se levantou, acendeu as luzes e percorreu a casa inteira. Não encontrou nada. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas. Nenhum sinal de intruso. Ele disse que provavelmente era o madeiramento do telhado estalando com o frio da noite. Raquel quis acreditar. Na noite seguinte, os passos voltaram. Desta vez, Valdemar também ouviu. Os 2 ficaram sentados na cama, no escuro, escutando o som inconfundível de alguém caminhando pela sala. Não era o estalar da madeira, não era o vento. Era um ritmo humano, constante, com a cadência de uma pessoa que anda de um lado para o outro, como se esperasse por algo ou por alguém. Valdemar foi até a sala mais uma vez, e mais uma vez não encontrou nada, mas notou um detalhe que o perturbou. Sobre o chão de tábuas, bem no caminho por onde os passos pareciam percorrer, havia uma fina camada de poeira que ele não se lembrava de ter visto antes, como se alguém tivesse entrado com os pés sujos de terra. As noites seguintes seguiram o mesmo padrão. Os passos começavam por volta da meia-noite e continuavam por quase 1 hora. Valdemar e Raquel passaram a dormir mal. As crianças que tinham o quarto separado não ouviam nada e dormiam tranquilas. O fenômeno parecia restrito à sala e à cozinha, mas aos poucos, outras manifestações começaram a surgir. Uma noite, Raquel se levantou para beber água e encontrou a porta do armário da cozinha completamente aberta, com as panelas arrumadas de um jeito diferente do que ela as deixara. Em outra ocasião, Valdemar percebeu que a cadeira de balanço do avô, que ficava no canto da sala, apareceu virada para a parede pela manhã. Ninguém na casa mexia naquela cadeira. Era um objeto de estimação, uma lembrança do velho, e ficava ali como um enfeite. Valdemar começou a perguntar aos vizinhos mais antigos sobre a história da casa. Foi um senhor chamado Seu Expedito, que morava a 10 quilômetros dali, quem forneceu a primeira peça do quebra-cabeça. Ele contou que o avô de Valdemar, o finado Inácio, fora um homem de hábitos rígidos. Acordava todos os dias às 4 da manhã, calçava suas botas de couro e percorria a casa de ponta a ponta antes de sair para a lida no campo. À noite, repetia o ritual. Caminhava pela sala e pela cozinha, verificando se as portas estavam trancadas e se tudo estava em ordem. Fazia isso havia mais de 50 anos, até o dia em que faleceu. Sua morte foi repentina. Ele se sentou na cadeira de balanço, no canto da sala, e simplesmente fechou os olhos. Encontraram-no na manhã seguinte, ainda com as botas nos pés. Raquel ouviu essa história com um arrepio que não conseguiu disfarçar. Ela perguntou a Valdemar onde estavam as botas do avô. Ele pensou por um momento e respondeu que elas haviam sido guardadas em algum lugar da casa, mas não sabia exatamente onde.
Os dois reviraram armários, gavetas e caixas antigas. Encontraram as botas no fundo de um baú, no quartinho dos fundos. Eram botas de couro marrom, gastas pelo uso, com manchas de terra ressecada nas solas. Valdemar as segurou nas mãos e sentiu um peso que não era apenas físico. Ele as colocou de volta no baú e fechou a tampa. Naquela noite, os passos não vieram da sala. Vieram do quartinho dos fundos. Era um som diferente, mais abafado, como se alguém estivesse caminhando em círculos dentro do pequeno cômodo. Valdemar e Raquel se entreolharam no escuro. Pela primeira vez, o medo foi mais forte do que a curiosidade. Eles não se levantaram para verificar. Ficaram deitados, de mãos dadas, ouvindo os passos que pareciam estar cada vez mais próximos. Em determinado momento, o som parou. E então, algo novo aconteceu. A maçaneta da porta do quarto tremeu. Não foi um movimento brusco, como o de alguém tentando entrar. Foi um toque leve, quase hesitante, como se alguém tivesse colocado a mão sobre ela e depois desistido de abrir. Na manhã seguinte, Valdemar tomou uma decisão. Ele não queria viver com medo dentro da própria casa, mas também sentia que aquilo não era obra do acaso. Procurou o padre da paróquia mais próxima e pediu que ele fosse até a fazenda. O padre, um homem idoso e de fala mansa, aceitou o convite. Passou uma tarde inteira na casa, conversando com a família, ouvindo os relatos e observando os cômodos. Antes de ir embora, ele disse algo que Valdemar nunca esqueceu. Seu avô não quer assustar vocês. Ele só quer continuar fazendo o que sempre fez. Essa casa foi a vida dele, e ele ainda não entendeu que o tempo dele aqui terminou. Rezem por ele. Peçam que ele descanse. Valdemar e Raquel seguiram o conselho. Na noite seguinte, antes de dormir, eles se reuniram na sala com as crianças e rezaram um terço em intenção do avô Inácio. Valdemar falou em voz alta, como se estivesse conversando com alguém que pudesse ouvi-lo. Disse que a casa estava em boas mãos, que a família estava bem e que o avô não precisava mais se preocupar. Pediu que ele descansasse, que entregasse as botas, que parasse de caminhar. Os passos não cessaram imediatamente, mas ficaram mais raros. Com o tempo foram diminuindo, deixaram de ser diários para se tornarem semanais, depois mensais, depois apenas 1 ou 2 vezes por ano. Hoje, quando alguém da família ouve passos na sala durante a noite, não sente mais medo. Sente algo próximo de uma saudade respeitosa. É como se o velho Inácio ainda passasse por ali de vez em quando, calçando suas botas, verificando se tudo está em ordem, cumprindo um ritual que a morte não conseguiu interromper. Valdemar continua na fazenda 7 Irmãos com a família. As botas do avô foram retiradas do baú e colocadas sobre uma prateleira na sala, como um objeto de memória. De vez em quando, pela manhã, a cadeira de balanço aparece virada para a janela, como se alguém tivesse se sentado ali durante a noite para olhar o terreiro. E, em raras ocasiões, a fina camada de poeira sobre o chão de tábua corrida amanhece marcada por pegadas que vão da sala até a cozinha e depois desaparecem. Pegadas de botas, botas que já não existem mais, mas que continuam caminhando. Se você passar algum dia pelo sertão da Paraíba e ouvir histórias sobre uma casa onde passos ecoam durante a noite, não se assuste. Não é uma lenda. É apenas um homem que dedicou a vida à sua casa e que, mesmo depois de partir, ainda não aprendeu a deixá-la, porque alguns laços são tão fortes que nem a morte consegue desatar, e algumas caminhadas, por mais que o corpo descanse, continuam ecoando nas tábuas do chão, na poeira da sala e na memória de quem ficou.